espirituais. Muita gente tem curiosidade, né, de saber como que isso funciona. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já assistiu filmes, né, Nosso Lar, e sabe mais ou menos como é que é. Então nós sabemos que nós temos em torno do nosso globo terrestre as colônias espirituais sobre todos os países, todas as cidades, todas as pequenas comunidades. Como nós temos aqui, né, os bairros, as vilas, os adjacentes, né? Existe na espiritualidade a mesma coisa, porque nós aqui constituímos o nosso universo trazendo a ideia daquilo que a gente conhece da espiritualidade, né? Então, ele tem um texto de apresentação, eu vou ficar sentada, vou lendo daqui, para vocês acompanharem lá na tela, vou ler devagar para todos entenderem, e depois, na hora das colônias, a gente vai, quem quiser fazer pergunta de alguma coisa, não estou aqui para tentar responder, tá bom? Ele tem uma introdução, mas ela é bem explicativa. Em vez de eu ficar falando, é melhor. Eu vou ler devagarinho, tá? O universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Nós vamos por afinidade aonde nós tivermos a sintonia, né? Pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. No mundo espiritual, há terras como o nosso mundo natural, há planícies e vales, montanhas e colinas e também fontes e rios. Há cidades e nessas cidades há palácios e casas, há escritos e livros, há funções de comércio, há ouro, prata e pedras preciosas, em uma palavra. Há, tanto em geral como em particular, todas as coisas que estão no mundo natural, mas estas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas. Para certas pessoas, convencidas da existência do Espírito, e aqui não cogito de outras, deve ser motivo de espanto que, como nós, espíritos, temos suas habitações e as suas cidades. Não me pouparam críticas, casas de espíritos em Júpiter que criaram. Os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo após não terem sido na luta. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Ainda como nós, os espíritos têm suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. Conforme eu expliquei, a gente aqui tem uma cópia grosseira do que é a vida espiritual. Colônia. Conjunto de indivíduos da mesma nacionalidade que se estabelecem em locais estrangeiros. Essas são a bibliografia, né, dos livros onde foram tiradas essas informações. É o conjunto de indivíduos que deixaram a pátria para se estabelecer em outro país. É o que se chama de colônia, né? Grupo de imigrantes que se estabelecem em terra estranha. Nós sabemos bem o momento, né? Nós estamos conhecendo tanto a situação dos imigrantes aí pelo mundo, né? Se situando em outros países. Colônias espirituais, comunidades espirituais, cidades espirituais e mundos transitórios. Tudo isso existe na espiritualidade. O que rege a formação das colônias espirituais é a lei de afinidade. As colônias espirituais são de diversos tipos, por exemplo, as socorristas, correcionais, estudo e de desenvolvimento das artes, de pesquisas no autoconhecimento e científicas, e muitas outras. Vou fazer uns apartes aqui para falar com vocês. Quem já leu muito romance espírita, mediúnico, sabe dessas informações, né?
por exemplo, os artistas, quando desencarnam, eles, por afinidade, eles vão se reunir em grupos de artistas. Acho que já estão aqui, 2 livros do Silveira Sampaio, que foi um jornalista. Eu era menina e meu pai falava muito dele, ele até fazia programa na televisão. E ele fazia muitos, como se fala, crônicas, né? E na espiritualidade, nos 2 livros dele, um chama Bate-Papo no Além, que é o primeiro, que ele psicografou, né? E o outro é O Mundo em que Eu Vivo. Ele conta exatamente quando ele chegou na espiritualidade, onde que ele se reuniu com grupos de jornalistas também, de escritores. São comunidades que existem na espiritualidade, que por afinidade nós chegamos a elas, né? E aí depois do 2º livro, ele escreve várias crônicas, porque ele passeava naquele lugar onde ele estava, então ele sentava nos bancos das praças, ali da espiritualidade, do lado de alguém que estava sentado e começava a conversar, a perguntar o que ele fazia, de onde ele veio. Ele tem essas crônicas. Esses 2 livros são excelentes. Quem tiver vontade de ler, eu acho que tem eles aí, porque eu levei para uma pessoa doente dele. Então, tudo isso que está sendo explicado aí é exatamente assim que acontece. A nossa afinidade, não só por aqueles nossos dons, né, ou artísticos, ou manuais, as nossas habilidades, mas principalmente pela nossa afinidade em termos de evolução espiritual. Porque nós sabemos que existem religiosos perversos, existem ateus bondosos e generosos. Então não é o rótulo que faz a pessoa, né? Cada um conquista na vida aquilo que deseja através do seu empenho, da sua disposição e da sua reforma íntima. Então vou continuando. Nosso lar, nós todos conhecemos, né? Colônia Socorrista, Morador. Tem a Colônia Campo da Paz, a Casa Transitória de Fabiano, Colônia Redenção, Colônia da Música, Colônia Espiritual de Eurípides Bassanufo, Colônia Alvorada Nova, Colônia Casa do Escritor, Colônia Triângulo, Rosa e Cruz, Sanatório Esperança, Moradias, Colônia Porto da Paz, Instituto de Confraternização, Espírito Nebei, Colônia Acusada e Colônia Odegon. Moradas espirituais. Então agora vou começar. Colônia das Águas. Próxima à entrada do Rio Amazonas, em terras do Brasil, e ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido que correm as águas do grande rio, no seu encontro com o mar, é onde ela se situa. Sua especialidade, receber os desencarnados com problemas circulatórios que são afetados no perispírito, pela impressão da doença. Nós temos aqui os sanatorinhos, né? Aqueles estâncias de repouso, águas termais, quando a pessoa está doente, ela se recolhe, ela faz um tratamento. É a mesma coisa. Então, essa colônia ela tem essa finalidade que está sendo explicada aí. Porque a gente pode até desencarnar e imediatamente chegar num lugar fantástico, reconhecer todos os que ali estão e ficar em harmonia. Mas geralmente, né, na nossa vida, nós cometemos muitos deslizes, né? Então, se teve uma doença que demorou muito para a pessoa desencarnar, aquele espírito fica lesado, fica ferido, então ele precisa de tratamento. Então essas colônias são para esse fim. Alguém tem alguma dúvida? Se quiserem fazer perguntas sobre o assunto que eu estou falando, pode levantar a mão, tá? Não posso levantar, eu estou chegando na câmera. Colônia Amigos da Dor. Fica ao norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia, passando por Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Realiza grande socorro a recentes encarnados através de missas, visto que os tarefeiros dessa colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias de terras brasileiras. Nós estamos vendo aqui as colônias do nosso país, né? Mas elas existem no mundo todo. Vocês podem perceber que não é o voto, não é a religião. Nesse caso, eles estão falando que recolhe os católicos, né, os religiosos católicos,
que fazem tratamento. Então, existe a sintonia, né? E esse atendimento ele é feito exatamente de acordo com a necessidade e a sintonia da pessoa, do espírito que lá chega. Colônia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Marataízes, estendendo-se além da ilha dos franceses. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano na estrutura do planeta. Funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. Olha que interessante, né? Colônia das Flores. É uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás, na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Como pontos de referência, no Paraná está próxima à União da Vitória, a Londrina. Adentrando São Paulo, as cidades de Presidente Prudente, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul. Segue em direção do sudoeste de Minas Gerais, adentra Goiás por São Simão, Paraúna até Alto Paraíso. Paraíso das Flores. Especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. Olha quanta coisa maravilhosa, né? Que nunca é esquecido, né? Deus é tão soberanamente justo que nós nunca somos esquecidos e nunca estamos sozinhos, né? Colônia Nova Esperança. Poderia ser chamada de colônia da estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Olha que muito mais do que nós, né? Ela se localiza bem próximo à cidade de Palmelo, em Goiás, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipamerim e Caldas Novas, respectivamente. Colônia Nova Esperança. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros, devido à sua potente irradiação planetária. Após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias para o procedimento de tratamentos específicos ou por afinidade e vontade, ou ainda por solicitação de espíritos familiares com méritos para isso. Olha só, com méritos para isso. Possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares da crosta terrena. E esses postos recebem todos o nome de Boa Esperança. As atividades espirituais são intensas e possuem muitos emissários de luz. Todo o trabalho de serviço prestado na colônia recebe-se bônus hora. É um lugar como se você fosse fazer um estágio como enfermeiro, como auxiliar, um posto de atendimento, né? Onde se aplicam vacinas, fazem tratamentos. Eles têm vários, então, por todo o planeta terrestre. Colônia Morada do Sol. Localiza-se na parte leste do Brasil, estendendo-se do norte da Bahia, próximo a Altamira, atravessa Sergipe, passando por Acaraju, segue por Alagoas, Cotia de Maceió, indo até o norte de Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Esta colônia também coordena um trabalho de equipe espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais se encontram encarnados. Eles são socorristas e eles vão atender os encarnados também. Colônia Raio do Amanhecer. Localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Forma uma quase ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaço e espaço. Os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África, abrange os dois Congos e o Quênia, e o outro grande núcleo se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros
praia do amanhecer. São todas colônias socorristas, né? Cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja a do Cristo a filosofia de entendimento em todos eles. No Brasil, a colônia tem o aspecto de um grande parque infantil, pois é o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessa colônia. Olha, a gente sabendo que estamos copiando de lá para cá, né? Colônia Regeneração. Localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia até Formosa. Trabalha também na recuperação dos espíritos mutilados no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento, fluídico, concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior. A gente lê isso, a gente pensa nos nossos esportistas, né, paralímpicos, nos casos de pessoas que sofrem acidente, que são atropeladas, que são mutiladas em alguma parte do corpo, os suicidas. Todo esse atendimento chama colônia de regeneração, justamente para regenerar o perispírito que foi lesado. Colônia do Sol Nascente. Fica no sudoeste do estado de São Paulo, envolvendo as áreas de São José dos Campos, Campos do Jordão, Itajubá, Minas, Pouso Alegre, Minas, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, em São Paulo. A colônia apresenta também um setor de preparação do espírito para o reencarne, aguardando um momento determinado por Deus. Geralmente ficam felizes com a nova oportunidade e aguardam esperançosos. E aos que são encaminhados para lá para receberem essa preparação para voltarem à vida física. Colônia Redenção. Fica no leste da Bahia com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, e é de grande referência no plano espiritual. É um grande laboratório fluídico, do qual toda a colônia se beneficia e distribui seus fluidos através de suas equipes socorristas na Terra. Nessa colônia encontra-se um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus, com cenas vivas. Olha que coisa linda. Nós, quando temos trabalhos aqui, né, de atendimento, de obsessão, hoje temos psicografia. Mas muitas dessas equipes socorristas, elas vêm trazer os doentes que estão nessas colônias para eles receberem os nossos fluidos animal, nosso fluido magnético e corpo físico, que é muito importante para a regeneração desses espíritos que estão com deformidades, que estão descompensados. Então, os médiuns videntes, né, eles enxergam vários grupos socorristas que se apresentam, freirinhas, jovens, é um trabalho assim, fantástico. E todas as casas que trabalham como a nossa, elas recebem esses grupos socorristas. E também as outras doutrinas, né, que nós sabemos que tem os evangélicos, tem os católicos e tantas outras, onde as pessoas se reúnem em oração, com um sentimento bom, se ligando com Deus, também essas equipes vão buscar esses fluidos, porque isso é um trabalho incessante, que isso acontece no universo, não tem privilégio de espiritismo nem de nada disso. Nós conhecemos porque nós estudamos, os espíritos nos mandam as informações, nós ficamos esclarecidos, né, a respeito, através dos espíritos, mas esse trabalho ele acontece em todo o planeta, em todos os lugares onde existe o amor, onde existe o trabalho de boa vontade e de misericórdia. Wanda, você falou da outra colônia, acho que umas 2 atrás, sobre os suicidas. Eles ficam em colônia? Eles não ficam no vale? Não, o suicida vai para o Vale do Suicida, mas quando ele termina aquele tempo do vale, ele é levado para tratamento. Primeiro ele passa pelo vale. Tem o tempo daquele desgaste da energia para depois ele ser recolhido e ser levado para essas colônias. Muito boa pergunta. Colônia das Montanhas. Localiza-se a noroeste de Minas Gerais, próxima à divisa com Goiás, adentrando o sudoeste entre a Serra Bonita, Minas Gerais, e a Serra da Capivara, Bahia.
e a Serra dos Gaúchos, em Minas Gerais, envolvendo toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, onde envolve as águas dos rios Urucaia e parte com seus afluentes. Olha, eles trabalham nessa região que tem as águas, né, que brotam no meio das montanhas, buscando aquelas energias para atendimento. Colônia Bom Retiro, no Sul do Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Cedro Azul e ao sul até Água Azul. Tem o formato de um losango. Além do socorro espiritual a desencarnados, sua função principal é voltada ao reequilíbrio do espírito. Colônia Padre Chico. Fica no Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberaba, Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Miramporanga como pontos de referência material. É também conhecida no plano espiritual como a Colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessa flor espalhada por toda a colônia, na cor branca e na amarela. Colônia de porte médio tem vida intensa e movimentada devido ao grande número de espíritos nela abrigados, tanto para socorro quanto para trabalhar e servir em nome do Cristo. Olha só, tem a ala dos hospitais, ala dos albergues, ala das escolas, ala de informações, áreas residenciais e parte central da colônia. Nós podemos perceber que, mesmo aqueles que estão lá se recuperando em tratamento, eles têm atividade de trabalho também, né? É como nós aqui, né? Às vezes a gente tem uma licença médica, né? Fica por algum motivo, mas todo mundo trabalha, tem atividade e a vida, ela é intensa. O trabalho é uma constante na natureza, em todos os setores, tanto no mundo encarnado como no mundo espiritual. Então a gente percebe que ali se agrupam, né, aqueles que vão para tratamento e os que vão para trabalhar também. Colônia do Moscoso, situada na parte centro-leste do Espírito Santo. Envolve a área que abrange Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Jacaraípe e Oceano Atlântico. Tem o formato de um retângulo, características orientais por ter sido fundada pelos moscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Havia milhares de anos e que vieram em migração espiritual para o psiquismo do Brasil. O Brasil tem nosso clima, nossa terra é abençoada, né? Nós temos uma natureza fantástica, né? As coisas que se produzem aqui, o nosso chão é bendito, né? As nossas matas, o Brasil é muito grande. Então, muitos vêm de outros lugares para fazer, trabalhar, para estudar, para receber auxílio, para tudo. Colônia do Moscoso. Tem como característica o desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito à autodescoberta como essência divina. Distribui equipes de tarefeiros por toda parte, estimulando e concedendo apoio a toda a tarefa que visa a educação da alma, no domínio de si mesma, ampliando os setores de autoconhecimento. Inspiram encarnados nos livros de autoajuda, oferecendo o resultado de suas pesquisas e esforços visando ao autoconhecimento. Nós sabemos bem o que é isso, né? Uma coisa muito atual, a terapia, a psicanálise, o estudo, né, do nosso eu interior, saber trabalhar conosco mesmo, isso tudo tem a ver com o nosso espírito, né? Porque diz o ditado que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Então nós temos que cuidar do espírito e do corpo. E para cuidar do espírito e refletir no corpo coisas positivas, nós precisamos estudar e também nos tratar e fazer uso dessas coisas do autoconhecimento, de conhecermos a nós mesmos, né? Colônia do Rouxinol. Fica ao norte do Brasil, no Maranhão, na região que envolve a Serra das Alpercatas. Suas extremidades aproximam-se ao norte da cidade de Presidente Dutra, ao sul de Vale das Mangabeiras, a leste da represa da Boa Esperança, divisa com Piauí, e a oeste de Nanu. Há uma profunda sensação de paz e ali ficam os espíritos que desencarnam após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita, com perda de sangue, que é o plasma da vida. Elas são específicas, né? Colônia das Violetas.
É uma colônia do Brasil Central, se estende do rio Sucunduri, no Amazonas, ao Parque Nacional do Araguaia, Tocantins, passando pela Serra do Cachimbo, por Santa Maria das Bandeiras, Pará, e pela Serra dos Apiacás e Alta Floresta, em Mato Grosso. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados por resultado de suas pesquisas. O avanço médico do estado cardíaco recebe direta e indiretamente a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes do coração, pequenas, médias e grandes cirurgias cardíacas, e todo o avanço desenvolvido nessa área vem dessa colônia. Olha que coisa maravilhosa, né? Sabemos que a nossa ciência, de um tempinho para cá, andou assim a passo largo, né? Um transplante de coração, que há uns anos atrás era uma coisa, né? Notícia, agora acontece com tanta naturalidade que nem toma conhecimento. São os médicos do espaço inspirando os médicos terrenos, trazendo para nós os benefícios que nós fazemos por merecer, porque a evolução permite tudo isso, né? À medida que o homem evolui, ele vai sendo merecedor desses benefícios que Deus tem para ofertar, mas nós sabemos que a vida é feita de trabalho e de conquista, e que só o amor constrói. Então, aquele que sai do mundo do amor, ele desconstrói, então ele fica estacionado. Mas quando existe o amor, a fraternidade, a solidariedade, nós fazemos por merecer, e aqueles que vêm empenhados já a estudar, a desenvolver no campo da ciência, de alguma coisa específica, eles são inspirados, eles são muito envolvidos, e nós sabemos que muitos médicos fazendo determinadas cirurgias estão ali mexendo com as mãos, mas os espíritos estão ali manipulando. É uma coisa maravilhosa. Algum médico, Wanda, algum espírito que encarna e ele se torna médico aqui, ele pode ter vindo daí trazer as técnicas para cá? Lógico, ele já vem com o plano, ele faz o plano de vida dele lá, né? Aí ele vem, estuda, vai se encaminhando e é a sintonia. Isso aí tudo é evolução. Com 12 estrelinhas já. Colônia Gramado. Está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de entendimento socorrista, como se fosse um conjunto de cidades satélites da colônia. Entre elas destacam-se as colônias das Orquídeas, dos Girassóis, do Guaíba e Estrela d'Alva. O conjunto de todas elas recebe o nome de Colônia Gramado. A colônia desenvolve também um trabalho específico, técnicas de estudo relacionadas com a coluna vertebral, coordenação motora das pernas e pés. Olha que coisa bonita, né? Nós estamos vendo acontecer coisas fantásticas, né? Nesse campo também, pessoas colocando braço, né? Que o pensamento leva, enxergando com um aparelho que vem de lá no centro da planta. Então, a gente se deslumbra, né? São as maravilhas que o nosso planeta vai conquistando pouco a pouco. Nas colônias de Gramado, muitos dos profissionais de saúde encarnados têm afinidade com esta colônia, recebendo dela muita influência, em especial os que fazem cirurgias de hérnia e disco, para se aprimorarem as técnicas dessa enfermidade. Cuido também de serviços relacionados com paralisias, a gente acabou de falar sobre isso. Lá próximo a Montes Claros de Goiás, Barra do Garça, Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rondonópolis e Bom Jardim de Goiás, como pontos de referência. Aparecida do Rio Claro e Cuiabá são os pontos extremos a leste e oeste, e toda a colônia é cercada de abacateiros. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade renal dos encarnados em resgate nesse setor. Então, para os milagres existem, porque aqueles que fazem por merecer, que têm um resgate, que têm um problema de doença, que têm fé, né, e que se comporta como um verdadeiro cristão, ele recebe esses auxílios e acontece aquilo que fala, nossa, mas e a morrer? Milagre existe. Colônia Estudo e Vida.
Encontra-se no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato Grossense, ali da Bolívia pela Lagoa Mandioré. A finalidade da colônia é o estudo da vida. Todo espírito que deseja aprofundar-se em algum estudo de autoconhecimento para a compreensão dos próprios conflitos e desencontros, para qualquer assunto que vise ao bem, a elevação de conceitos à busca de Deus, desde que tenha bônus horas suficientes para se inscrever na colônia, poderá dirigir-se a ela e permanecer enquanto desejar. Todo mundo sabe o que é bônus horas, né? A gente, quando faz um estágio, né, a gente ganha horas de serviço para poder ser profissionalizado, né? O bônus horas justamente são os bônus que se acumulam nos trabalhos da espiritualidade. Foi o que o André Luiz ganhou naquele hospital, não foi? Exatamente. Ele era médico aqui, mas ele escolheu fazer limpeza, varrer o chão e foi conquistando, né? Parabéns, né? Colônia, estudo e vida. Espíritos também fazem uma retrospectiva reprogramando-se para o futuro, verificando que pontos ainda os fazem ingressar na matéria para posteriormente poderem deixar o planeta Terra em busca de Deus. Olha só, essa mesma colônia, né? Muitos vão lá para descobrir por que eles ainda estão voltando aqui no planeta, o que falta para eles evoluir e continuarem na espiritualidade, sem precisar mais da encarnação. Colônia Arco-Íris. Localizada na região norte do Brasil, a colônia vai de Porto Velho a Manaus em linha aberta, abrindo aproximadamente 20 quilômetros de largura. Espíritos voligam entre esses arco-íris como se fossem viadutos no espaço e tarefas de amparo aos encarnados e conhecidos como os filhos do arco-íris, os espíritos que trabalham nessa região. Olha que coisa mais linda. Estas foram poucas das muitas colônias espirituais existentes em nosso país. Do livro Moradas Espirituais. Vamos ver aqui uns questionamentos. Faremos parte de uma colônia espiritual dessas proporções quando desencarnarmos? Como vivemos? Escolhemos o bem? Buscamos a paz? Tudo está em nossas decisões. Bonito, né? Quem depois quiser esse material, passa o e-mail de vocês no papelzinho que eu mando para vocês. Às vezes é bom ter, né? Wanda, onde ficam os ministérios aí? Eles não ficam em colônia. Ficam. Não, eles são superiores. Você não viu o filme? É, por isso que eu estou perguntando, porque eu vi ali. Não, é assim mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que eles ali. Estudou bem. Está dormindo. Tem um outro para passar para vocês. Hoje está demais, hein? Dúvida que eu tenho que saber. Está dormindo, eu não preciso. Esse é tem tudo a ver com aquilo que a gente acabou de estudar. Isso aqui fala sobre dar e receber. Eu não sei se ele vai andar sozinho, aí eu vou voltando. Olha, ele anda mesmo. Está muito pequenininha essa letra. Quando eu. Olha, ele volta, ele anda, eu vou. É aqui que está contando uma história. Quando participava de um grupo de uma casa espírita, todos os meses doavam alimentos para comprar cestas básicas que eram distribuídas às famílias carentes da comunidade. Né? A cada mês, um grupo se encarregava de trazer arroz, outro feijão e assim por diante, a fim de que se compusesse a cesta. Em determinado mês, coube ao meu grupo fazer café. Nada poderia ser mais simples. 1 quilo de café, não importava a marca. No entanto, a coordenadora nos alertou. Combinem entre vocês para trazerem apenas café ou pó, café solúvel, porque as pessoas reclamam que receberam, olha só, de um tipo e as outras de outro. Então, melhor que seja tudo igual. Por muito tempo eu refleti sobre isso. As famílias eram carentes, recebiam cestas de alimentos que com certeza supririam suas necessidades imediatas. Então, por que reclamavam? Afinal, não pagavam nada. Um dia me caiu nas mãos um livro intitulado Trapeiros de Emaús. Contava a história de uma comunidade iniciada por um padre
para pessoas que eram o que chamaríamos de sem teto. Um trecho me chamou a atenção. O padre contava suas experiências em caridade. Quando menino, ele costumava acompanhar seu pai, que todos os meses doava um dia do seu tempo para atender pessoas carentes. O pai era médico, mas como já havia quem atendesse as pessoas desse setor, ele se dedicava a cortar cabelos, profissão que também exercia. O menino percebia que, embora seu pai executasse seu serviço de graça e com amor, as pessoas reclamavam muito. Exigiam tal ou tal corte, às vezes, quando ia embora, xingavam o pai porque não haviam gostado do corte. Mas o pai tinha uma paciência infinita. Tentava atender aos que lhe pediam e jamais revidava as ofensas, chegando a Quando ela botar a cadeira, eles não quando da ele mostrava no trabalho que ele realizava. Levanta. Então, um dia o menino perguntou ao pai por que ele agia assim. E por que as pessoas reclamavam de algo que recebiam de graça que não teriam de outra forma. Para essas pessoas, disse o pai, receber é muito difícil. Elas se sentem humilhadas porque recebem sem dar nada em troca. Por isso, elas reclamam. É uma maneira de manterem a autoestima, de deixar claro que ainda conservam a própria dignidade. É preciso saber dar, disse o pai, dar de maneira que a pessoa que recebe não se sinta ferida em sua dignidade. Depois de um livro de Brian Weiss, tem aqui, viu gente, quem quiser ler, maravilhoso, em que ele contava que uma moça estava muito zangada com Deus. A mãe dela morrera depois de vários anos de vida vegetativa, sendo cuidada pelos outros como um bebê indefeso. Minha mãe sempre ajudou os outros, nunca quis receber nada, não merecia isso, dizia ela. Então, ela recebeu uma mensagem dos mestres. A doença de sua mãe foi uma bênção. Ela passou a vida ajudando os outros, mas não sabia receber. Durante o tempo da doença, ela aprendeu. Isso era necessário para a sua evolução. Depois de ler esses 2 livros, comecei a entender a atitude das pessoas que reclamavam do que recebiam nas cestas básicas. E comecei também a refletir sobre essa frágil e necessária ponte entre as pessoas que se chamam Dar e receber. Dar e receber. Quando ajudamos alguém em dificuldade, quando damos alguma coisa a alguém que a necessita, seja material ou imaterial, estamos teoricamente em posição de superioridade. Somos nós os doadores, isso nos faz bem e às vezes tendemos a não dar importância à maneira como essa ajuda é dada. Por outro lado, quando somos nós a receber ou nos sentimos diminuídos, ou recebemos como se aquilo nos fosse devido. E quantas vezes fizemos dessa ponte uma via de mão única? Quantas vezes fomos aquele que dá separadamente com generosidade, mas guardando lá no fundo do nosso sentimento de superioridade sobre o outro, ou esperando a sua eterna gratidão? E recusamos orgulhosamente receber, porque não precisamos de nada, nem de ninguém, ou porque temos tanta vergonha de mostrar nossa fragilidade, como se isso nos fizesse menores aos olhos dos outros. E quantas vezes somos apenas aquele que tudo recebe, sem nada dar em troca, egoisticamente convencidos do nosso direito a isso? A lei é dar com liberdade e receber com gratidão, ensina Paulo. Que cada um de nós consiga entender as lições de dar e receber e agradeça a Deus as oportunidades de aprendê-las. E precisa aprender as 2 coisas, né? Porque está ajudando, está fazendo muito, né? Não é assim, né? A gente tem que saber ter a humildade, porque dar, quando nós podemos dar alguma coisa, porque Deus nos concedeu o direito de ter alguma coisa para oferecer. E essa concessão divina, ela precisa da nossa gratidão, da nossa humildade, nunca do nosso orgulho nem da nossa vaidade, né? Quem quer fazer pergunta agora sobre as colônias? Minha irmã. Está todo mundo satisfeito? Uhum. Eles
terminar. Fala, querida, pode falar. Queria saber se as pessoas são levadas de uma colônia para outra, ou por livre-arbítrio ou por necessidade. Não, você viu que às vezes você pode estar, por exemplo, você desencarna, vai para uma colônia recebendo um tratamento, né? E aí você tem algum parente seu numa outra colônia que quer que você fique com ela. Se você tiver mérito para isso, no momento que você se recupera, você é encaminhado para aquele outro lugar. Tudo é mérito, né? A gente, na verdade, quando nós desencarnamos, nós vamos para aquele lugar que nos é de direito, aquele lugar que nós conquistamos, que nós fizemos por merecer. Se nós estivermos com culpas, nós vamos passar por um período de sofrimento. Mas não há mal que sempre dure, tudo passa. Então, no momento que nós nos ligamos com Deus, reconhecemos as nossas culpas, que nós nos redimimos de alguma forma, nós nos fazemos dignos de sentir uma situação melhor, de ir para um lugar melhor. E assim nós vamos fazendo a nossa evolução. Tudo é conquista. E em cada lugar que a gente vai, onde quer que a gente esteja, nós sempre temos a oportunidade de amar e de servir. Mesmo que nós estejamos em sofrimento. Quantas vezes a gente visita uma pessoa doente, ou manda um recadinho no WhatsApp para um amigo que está com uma doença muito grave, né? E em toda a sua dor, porque a dor faz a gente dobrar o joelho e botar o nariz no chão, né? O sofrimento, ainda no nosso planeta, é a alavanca do nosso progresso espiritual. Por isso que a gente ainda sofre. Nós precisamos disso, porque nós estamos num estágio evolutivo onde isso se faz necessário, porque nós preparamos essa situação para nós, e nós temos de superá-las, e a gente só supera pelo amor. Então, às vezes te manda um recado para uma pessoa que está muito doente, e ela, no seu sofrimento, ela nos responde coisas que nos impressionam, né? Agradece o seu carinho, agradece a oportunidade de estar doente, reconhece que precisava passar por aquilo. Isso, na escola da vida, é o que nós devemos ser, né? Nós temos que reconhecer que quando uma coisa chega para nós, ela é nossa, não é culpa de ninguém. Tudo é a nossa construção, nós somos os artífices daquilo que nós temos e que recebemos. Então, quando elas chegam, nós temos que aceitar. Lógico que nós precisamos lutar, reagir para sair daquela dificuldade, né? Se é uma doença, vamos orar, vamos ter confiança, vamos mentalizar as mãos de médicos iluminadas, pedindo para os amigos espirituais, porque a nossa fé é uma coisa grandiosa, ela ajuda a gente a conseguir milagres até. Mas nós temos que fazer a nossa parte, reconhecer que nós merecemos aquilo, lutar para sair daquilo, buscar caminhos, né, para que aquilo seja mais breve, porque às vezes você pode vir com um karma que você tem que perder um braço, e você tem uma vida tão digna, tão colaboradora, tão misericordiosa com o próximo, que aí você tem um acidente e você perde um dedo do pé, alguma coisa bem menor. Por isso que quando as coisas nos acontecem, por pior que elas sejam, nós temos que agradecer, porque Deus é Pai. E aquilo que vem para nós nunca é exatamente do tanto que a gente merecia. A gente, em vez de ficar revoltado e reclamando, nós temos que usar nossa inteligência para reconhecer que se foi daquele tamanho, deveria ter sido maior. E muita gente se revolta, né? Fica xingando, blasfemando. É pior, porque aquele que se desvia do caminho do amor e da humildade, ele sofre até que depois ele tem que se render, porque a lei de Deus é a lei do amor. Fora do amor, fora da caridade, não tem salvação. E o amor, o que ele é? O amor, a gente, outro dia abriu um livro e fala assim, é preciso aprender a amar, porque o nosso amor ainda é muito deseducado, o nosso amor ainda é muito egoísta, é muito exclusivista, é muito específico, né? O amor tem que ser abrangente, o amor tem que ser igual, o amor do Cristo é o nosso modelo. Nós estamos muito longe de tudo isso. Então, as coisas que nos vêm, as dificuldades que nós passamos, são coisas que nós preparamos para nós mesmos. São as nossas energias de antes que estão voltando para nós. Então, quando elas chegam, qual é o nosso papel? Que nós temos compreensão, que nós entendemos as leis de causas e efeitos, ação e reação, tudo que
sai do ponto de partida, volta para o mesmo ponto. Se chegou para nós, peraí, se eu não fiz nada agora, eu tenho algum compromisso lá de trás, porque se veio para mim é meu, não vou poder culpar ninguém. Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Em primeiro lugar, com humildade. Segundo, aceitando. Terceiro, lutando para se libertar. E qual é a luta? É o exercício do amor. Deus não quer nada mais em nós do que a perfeição, né? Jesus Cristo é o nosso modelo. E nós sabemos que estamos longe de ser como Ele. Mas nós já o conhecemos, nós escutamos e nós aprendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que só através dele a gente vai conseguir chegar aonde a gente pode encontrar a felicidade. Porque a encarnação é um período muito longo do nosso espírito pelas nossas necessidades. Mas quando a gente não tiver mais necessidade de reencarnar, quando nós pudermos viver na espiritualidade como essência, como luz, só em trabalho, colaborando com o universo, com a infinita criação divina, que precisa de colaboradores e auxiliares, tudo que acontece na Terra, em todo o universo, são os colaboradores de Deus que estão ali, espíritos iluminados, os anjos, os arcanjos, que estão ali trabalhando e fazendo com que as coisas, as galáxias e as nuvens e estrelas se formem aí no infinito. E nós teremos que ser esses colaboradores, participando de tudo isso. Então nós estamos ainda num estágio de dificuldades, que nós passamos por sofrimento, mas nós já temos a inteligência e o conhecimento, que é mais importante, de porquê que as coisas chegam a nós, por que nós sofremos, por que nós temos dificuldades. Porque lá no fundo de nós vamos encontrar a resposta das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Quando a gente faz um exame de consciência, quando alguma coisa nos acontece, ninguém conhece nós melhor do que nós mesmos de Deus. Você pode conviver com uma pessoa a vida inteira. Você cria um filho, você sabe a natureza dele, a índole dele, você orienta, mas a essência dele é só ele e Deus que conhece. Então, quando as coisas nos acontecem, se a gente fizer um exame de consciência, nós vamos encontrar em nós mesmos a resposta daquele sofrimento, daquela dor, porquê daquela provação, daquela experiência. Tudo que vem para nós é nosso e é necessário. E a gente só supera quando a gente aprende a lição. Senão a gente volta de novo e volta de novo. Nós temos que evoluir. Então nós temos que trabalhar as coisas difíceis, porque tudo passa. O que permanece somos nós, que somos eternos. De resto, qualquer situação, qualquer corpo físico, qualquer experiência, qualquer existência por inteira, é um momento, é uma centelha da nossa eternidade. Tudo vai passar e nós vamos permanecer. Então nós temos que cuidar do quê? Do nosso interior, da nossa essência. É disso que nós temos que tomar cuidado e prestar atenção. E infelizmente nós vivemos num mundo que a gente está olhando para lá e esquece de olhar para cá, né? E quando tem que ser exatamente ao contrário. Mas eu acredito que a gente já conseguiu muita coisa. Porque mesmo no momento que se faz alguma crítica, que a gente vê alguma atitude de alguém que a gente não aprova, que a gente não faria, que a gente não gosta, né? Dentro de nós a gente fala, mas e eu? Quais são os meus pontos fracos, né? Onde é que eu erro? Onde é que eu tenho a minha fraqueza? Porque todos nós temos um ponto fraco, ninguém é perfeito. Então é isso. Acho que não podemos fazer nossas vibrações. Ninguém mais quer perguntar nada? Eu só queria saber dessas moradias. Elas são formadas por afinidades ou por familiares aqui da Terra? Por afinidades. Você fala aqui ou lá? Lá. Não, lá é por afinidade. Só afinidade. Mas as famílias que se formam aqui, muitas são por afinidade. Aí é a sequência. A gente sabe que nós temos famílias dentro da nossa família, não só os de dentro de casa, os amigos, os grupos, né? As grandes famílias, somos grandes famílias. Mas nós sabemos aqueles que vêm, que são nossos afins, com quem a gente se identifica, com quem a gente faz uma terapia, faz um desabafo, dá um abraço, reclama, chora junto. E temos aqueles que vêm para cobrar. Pode ser o chefe de trabalho, pode ser o filho, o marido. Então, essas famílias espirituais, aqueles que têm afinidade, eles se reencontram do outro lado. E aqueles que não têm vão ter que aprender a se ajustar, porque são espíritos compromissados, para que haja a harmonia e o equilíbrio.